Pessoal, então a gente vai fazer agora uns exercícios aqui para poder identificar, né, qual que é a geometria desses compostos que estão aí, H2O, CO2 e NCl3. Pessoal, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção na estrutura e nos fatores que influenciam, né, na geometria molecular. Então, pela estrutura, pessoal, nessa letra A aqui, quem que vai ser o átomo central e quem que vai ser os ligantes? Pessoal, o átomo central, ele deve satisfazer aí a regra do octeto, né, ou a estabilidade de todos os ligantes aí que estão ligados a esse átomo central. Então, esse oxigênio, pessoal, deve ter elétrons suficientes para poder fazer as ligações aí com esses hidrogênios. Será que poderia ser ao contrário, pessoal? Esse oxigênio aí na ponta e esse hidrogênio aqui no meio? Acho que não. Por quê? Pela distribuição eletrônica, o hidrogênio tem a distribuição 1s1, esse aqui tem a distribuição 1s1, e esse oxigênio tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p4. Então, olha só como fica estranho para a regra do octeto, pessoal. Esse hidrogênio aqui, ele está compartilhando 1 e 1 elétron aqui, ou seja, ele teria 2 elétrons e a gente sabe que, na verdade, o hidrogênio tem 1 elétron. Esse oxigênio aqui, ele estaria ganhando esse elétron do hidrogênio, né, e compartilhando 1 elétron. Então, quantos elétrons ele estaria ganhando aqui? Ele estaria ganhando 1, ficando com a configuração 2s2, 2p5. Só que essa não é a configuração desejável para a gente, pessoal, porque tem 2 mais 5, ou seja, 7 elétrons aí na camada de valência. Então, esse oxigênio precisaria de mais um para completar sua regra do octeto. E como que a gente pode fazer isso? Colocando, pessoal, na configuração aí, no arranjo molecular correto, que é o oxigênio no meio e esses hidrogênios aí nas pontinhas, né? Então, o oxigênio, nesse caso aí, é o átomo central e os hidrogênios, pessoal, são os ligantes. Então, pessoal, o oxigênio aí, ele precisa ser o átomo central, né? É assim que a gente identifica quem é o átomo central, pela regra do octeto, né? Para poder satisfazer aí, pessoal, tanto esse hidrogênio aqui, que vai ficar 1s1, né, mais um elétron do... Tanto esse hidrogênio aqui, que vai ficar 1s2, esse oxigênio aqui, né, que está ganhando um elétron desse hidrogênio e um elétron desse outro hidrogênio, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, e esse hidrogênio vai ficar 1s2, certo? Então, agora está todo mundo estável aí, os hidrogênios com 2 e o oxigênio com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, agora que a gente já sabe, pessoal, quem que é o átomo que vai ser o átomo central aí, quem que vai ser os ligantes, né, que vão estar ligados ao átomo central, a gente precisa ver aí os fatores que influenciam a geometria, que são a quantidade de átomos na molécula e a presença ou não de pares de elétrons livres sobre o átomo central, ou seja, aquele que vai ficar no meio. Então, pessoal, se o hidrogênio, os hidrogênios, no caso, vão ficar aí como ligantes, né, nas pontas aí da molécula, quantos átomos aí, pessoal, eu tenho nessa estrutura? Eu tenho 2 hidrogênios, certo? Esse númerozinho aqui está falando do hidrogênio, sempre o elemento que está à esquerda dele e nenhum outro. Enquanto que oxigênio eu só tenho 1. Aqui a gente tem o númerozinho 1 aí que a gente não precisa representar, então é um oxigênio. Então, pessoal, são 3 átomos aí. Quais são as únicas geometrias que podem ser formadas por 3 átomos? A geometria angular e a geometria linear. Para ser angular, pessoal, ela precisa ter par de elétrons livres sobre o átomo central. Para ser linear, ela precisa ter 3 átomos e não pode ter par de elétrons livres sobre o átomo central, senão a molécula ia ficar dobradinha aí, né? Ia ficar torcida, né? Curvada aí, desse jeitinho aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos colocar aí a distribuição eletrônica de cada elemento. O hidrogênio ele tem uma configuração 1s1, o oxigênio ele tem uma configuração 1s2, 2s2, 2p4, o hidrogênio ali da outra ponta tem uma configuração também 1s1, certo? Quem tiver com
com dificuldade em distribuição eletrônica, que é isso que eu estou fazendo agora, assiste o primeiro vídeo dessa playlist aí, pessoal, que você vai aprender, tá? Então, pessoal, quantos elétrons existem aqui na camada de valência do hidrogênio? Apenas um, né? O hidrogênio só tem um elétron. Então, esse hidrogênio também só tem um elétron. E quantos elétrons existem em volta aí desse oxigênio, ou seja, na camada de valência? Quantos tem aí, pessoal? 2 mais 4, né? A camada de valência aqui é a segunda. Então, eu tenho 6 elétrons aí, né, no total. Então, eu tenho aqui 6 bolinhas em volta desse oxigênio. Pessoal, agora vamos fazer as ligações, né, que a gente precisa. Esse hidrogênio vai compartilhar um elétron com esse oxigênio e esse hidrogênio também vai compartilhar um elétron com esse oxigênio. Pessoal, agora que o oxigênio ganhou aí, ó, 2 elétrons, ele está estável, completou aí o seu octeto, tem 8 elétrons na sua camada de valência. 2 mais 2 mais 2, mais 2 aí que ele ganhou do hidrogênio. Esses hidrogênios agora, né, como eles são exceções à regra do octeto, eles ganharam aí um elétron, né, ficando com 2 elétrons aí na sua camada de valência, então estão estáveis. E agora, pessoal, vamos analisar aí se tem par de elétrons livres sobre o átomo central. Pessoal, quantos elétrons o oxigênio está utilizando para fazer essas ligações covalentes? Ele está usando, ó, um elétron aqui e um elétron aqui. Então, quantos elétrons, pessoal, tem que ele não está utilizando? Ele está usando esses, está usando esses aqui. Quantos que ele não está utilizando na ligação, pessoal? 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, tem 2 pares aí de elétrons livres, certo? Porque o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, mas está utilizando apenas 2 elétrons aí para poder fazer a ligação, ficando com esses 2 pares aqui livres. Então, pessoal, esse par de elétrons livres, né, que a gente viu aí, que tem uma carga negativa muito forte, né, eles vão empurrar esses elétrons da ligação que também têm cargas negativas, né, devido às forças de repulsão entre partículas de carga igual. Então, essa molécula aí, pessoal, vai ficar dobrada, certo? Ela vai passar aí a ficar dobrada para poder acomodar esses elétrons dos pares de elétrons livres e da ligação o mais longe possível um do outro. Então, essa geometria aí, pessoal, ela vai ser angular, tá? Perceba aqui que está formando como se fosse um ângulozinho aqui, né? 2 linhas se encontrando aí, formando um ângulo aqui entre as duas. Por isso, essa geometria é angular, tá, pessoal? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui para essa molécula aqui de dióxido de carbono, ou seja, o nosso CO2 aí. Pessoal, quem que vai ser o átomo central? Pessoal, o átomo central é aquele que vai ficar no meio. Então, o átomo que vai ficar no meio, ele precisa satisfazer a regra do octeto para todos os ligantes, né? Para todos os átomos aí que estão ligados para ele. Então, pessoal, quais são os 2 fatores que afetam a geometria? Quantidade de átomos e par de elétrons livres sobre o átomo central. Quantos átomos nós temos aí? 1 carbono e 2 oxigênios. Então, a gente vai ter aqui 1 carbono e 2 oxigêniozinhos aí fazendo ligação, né, com esse carbono. Pessoal, distribuição eletrônica do carbono. Quantos elétrons esse carbono tem? Pessoal, como que vai ficar a distribuição eletrônica aí? Vamos fazer de todos esses elementos. A gente pode pegar emprestado aqui do oxigênio, né, que a gente já fez. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Vamos colocar aqui embaixo dos oxigênios. E vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono, pessoal. Pessoal, se você olhar na tabela periódica aí, o carbono ele tem 6 elétrons, né? Tem número atômico 6, logo ele tem 6 elétrons. Então, sua distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p2. Quantos elétrons, pessoal, tem na camada de valência do oxigênio, que aqui é a segunda camada? Bom, tem 2 mais 4, 6. Então, eu coloco 6 bolinhas aí, representando os 6 elétrons que esse oxigênio tem. Quantos elétrons tem na camada de valência do carbono, pessoal? Tem 2 mais 2, 4. Então, 4 bolinhas em volta aí desse átomo de carbono. Esse oxigênio aqui é igual ao outro, pessoal, então 6 bolinhas também, já que ele tem 6 elétrons na camada de valência.
E agora, pessoal, a gente precisa fazer aí as ligações de forma que todos os átomos fiquem com 8 elétrons na camada de valência, né? Pela regra do octeto. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar fazer uma ligação aqui, o oxigênio compartilhar esse elétron com o carbono, e agora vamos ver quantos elétrons esse oxigênio tem, e esse carbono também. Eu tenho aqui 2 mais 2 mais 2 mais 1, 7. Pessoal, não é 7 o número de elétrons que a gente precisa ter na camada de valência para os átomos ficarem estáveis, mas sim 8. Agora vamos ver para o carbono. O carbono tem 2 mais 2 mais 1, 5 elétrons. Então, pessoal, o carbono precisa de mais 3 elétrons e o oxigênio da esquerda aqui precisa de mais 1. O que a gente pode fazer? Uma ligação dupla aqui, certo? Para esse oxigênio conseguir mais um elétron e completar o seu octeto. Percebem que o oxigênio agora tem 2, mais 4, mais 6, tem 8 no total aí na sua camada de valência. E esse carbono, pessoal, quanto que ele tem? Bom, ele tem 2, mais 2, mais 2, 6. Ele precisa de 8 também. O que a gente pode fazer? Vamos fazer ligações com esse oxigênio do lado aqui também. Vamos ligar, aí aqui a gente encontra o mesmo problema, pessoal. A gente tem aqui 2 mais 2 mais 2 mais 1, 7 para esse oxigênio. E o carbono agora também está com 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Então, esse carbono aí precisa de mais um também. O que a gente pode fazer? Mais uma ligação aqui, pessoal. Então, a gente tem duas ligações duplas aí entre o carbono e os oxigênios. Então, pessoal, quantos elétrons esse carbono aí tem na camada de valência, né? E está utilizando aí nas ligações. Pessoal, olha para aqui, para a camada de valência do carbono e quantos elétrons tem aí? Bom, tem 4. Pessoal, ele está utilizando todos os elétrons que ele tinha aí na sua camada de valência original para poder fazer as ligações. Então, não sobrou nenhum elétron aí sem trabalhar. Todos os elétrons aí estão trabalhando, logo não tem nenhum par de elétrons livres aí sobre esse carbono. Então, pessoal, se tem 3 átomos na molécula e não tem nenhum par de elétron livre sobre o átomo central, essa geometria aqui vai ser linear. Certo? Agora, pessoal, vamos para essa molécula aqui de NCl3. Pessoal, esse nitrogênio tem uma distribuição eletrônica, ele tem um número atômico 7, tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p3, né? Totalizando aí 7 elétrons. Quantos ele tem na camada de valência? Ele tem, pessoal, 5 elétrons na sua camada de valência, né? 2 mais 3, 5. Então, quantas ligações ele precisa fazer aí para completar o seu octeto, pessoal? Ele precisa fazer 3 ligações. Então, olha só esses cloros aqui, né, que estão ligados aí a esse nitrogênio. Então, o nitrogênio vai estar fazendo 3 ligações aí com esse cloro, com esses cloros, na verdade, para poder completar o seu octeto. Pessoal, quantos átomos tem aqui nessa molécula de NCl3? Eu tenho um nitrogênio. E quantos cloros? Eu tenho 3. Quais são as geometrias que podem ser formadas por 4 átomos? A gente viu que pode ser a geometria trigonal plana ou pode ser a geometria piramidal. Qual que vai ser a diferença entre as duas? Então, pessoal, a gente tem o N aqui, né? Um átomo aí de nitrogênio e tem 3 átomos de cloro nessa molécula aí. Então, pessoal, vamos fazer a distribuição eletrônica aí para esses elementos, né? O nitrogênio tem o número atômico 7, logo sua distribuição fica 1s2, 2s2, 2p3, né? O cloro tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, pessoal, quantas ligações esse nitrogênio precisa fazer para poder ganhar esses 3 elétrons que faltam aí para completar seu octeto? Ele precisa fazer 3 ligações, pessoal, que é exatamente o que ele vai fazer com esses cloros aí. Quantas ligações esses cloros precisam fazer para poder ganhar mais um elétron aqui na sua camada de valência, né? Que tem 7 elétrons na sua camada de valência. Eles precisam de mais um elétron. Então, vamos colocar aqui, né,
as estruturas de Lewis, no caso, os elétrons que estão em volta de cada elemento aí, cada átomo. Os cloros têm 7 elétrons em volta deles e o nitrogênio tem 5 elétrons em volta dele. Então, pessoal, vamos fazer as ligações aí para ver como que vai ficar essa geometria. Esse cloro vai precisar compartilhar um elétron e ganhar um elétron de volta do nitrogênio. Ficou com 8 aí na sua camada de valência, pessoal. 2 mais 2 mais 2 mais 1, 8. Esse cloro também vai fazer a mesma coisa, vai ficar com 8 na sua camada de valência quando compartilhar esse elétron com esse nitrogênio. Esse cloro aqui de cima, pessoal, também vai compartilhar um elétron com esse nitrogênio, completar seu octeto aí, agora ele tem 8 na sua camada de valência. E esse nitrogênio, pessoal, agora tem 5 elétrons, mais 3 que ele está ganhando aí dos cloros, está com 8. Então essa molécula agora está estável, pessoal. Mas olha só, quantos elétrons não estão fazendo ligações aí? O nitrogênio tem 2s2, 2p3. Está utilizando 3 elétrons para fazer ligação. Quantos elétrons sobraram aqui, pessoal, sem fazer nada? 2 elétrons, pessoal. Percebam aqui que quando a gente fez a ligação, sobraram 2 elétrons aqui sem fazer ligação. Esses 2 elétrons, pessoal, vão ser o que a gente chama aí de par de elétrons livres. Então, eles vão gerar uma repulsão que vai fazer com que essa geometria se altere. Então, esse cloro vai vir para cá, para baixo. Esses elétrons livres vão ficar lá em cima, empurrando esses 3 aqui para baixo, né? Assumindo aí, pessoal, uma geometria de que tipo? Do tipo piramidal, certo? Percebam aí que fez aí um formatinho como se fosse uma pirâmide. Então, pessoal, bons estudos aí, certo? Espero que essa aula tenha ajudado vocês aí, que vocês estavam com dificuldade nesses conteúdos. Utilizem dessas videoaulas aí, pessoal. Assistam com carinho para vocês poderem estudar, para vocês poderem resolver as atividades e para vocês poderem ir bem na prova, certo? Então, um beijo aí, um abraço a todos e bons estudos, pessoal.